Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar instalando na verdade, construindo essa desorganização em nós por instalar, né, uma concentração que vai despedindo a gente essa desorganização, essa reforma organológica para os sentidos que nós já estamos em prática consolidados. E dentro dessa desconsolidação, a gente vai precisar acessar esse veículo consolidado e fazer uma lapidação nesse bloco de conter razão de saber. A gente vai precisar desviar o impulso de saber para desenvolver uma novidade nesse pulso de saber. Ou seja, a gente vai admitir mais de um tipo de pulso para transduzir sinal equivalente. E aí a gente está falando do lado idiomático. Só que esse lado idiomático ele é cheio de pulsos que elevam os seres a fazerem essa pesquisa de desimpulsionar reação organológica pro colidrato, né? Ou seja, para repartição orgânica que desingere esse pulso, essa palavra, esse verso em inglês ou em outro idioma, e desaversa conter resolução de encaixar saber. Então o negócio é treino mesmo, treino e reforma de consentir dados por concentração. E nessa de concentrar, hoje a gente vai buscar concentrações, né? Ou seja, desenvolver essa desorganização em nós para brincar de se concentrar naquilo que a gente chama de tempos verbais em inglês. Verbos são ações. Só que as ações, quando contadas, mesmo que em presente, apresentadas por um ser, esse ser ele pode apresentar essas ações em vários tempos, né? Ou seja, ele pode apresentar num passado e desse passado ele pode apresentar de várias formas o passado e ativar os seres, mesmo que em presente, derivando os seres, elevando os seres a uma frequência de um passado. Então a gente guarda frequências de passados e transmite essas frequências por informações. Desse mesmo modo de desenvolvimento de impulsos, levando os seres a uma frequência de dimensões passadas, a gente pode falar do presente mesmo e desenvolver verbos de reflexão para contar as ações de um tempo presente, e de várias formas a gente consegue contar com palavras que desenvolvem frequências que adversam e ativam os seres sobre resolução de processamento dessas palavras a partir do desenvolvimento da oralidade, da fala, do transpulsionar verbos. E da mesma forma a gente consegue contar coisas que ainda estão para acontecer,
que estão pré-desenvolvidas sobre resoluções de verbos, de ações, de busca por capacitações de resoluções de controles sobre um dado de futuro. E a gente consegue informar isso naquilo que a gente chama de verbos, tempos verbais futuros. E aí o que acontece? Nós vamos passear nas resoluções cientificadas sobre essa tecnologia da linguagem do inglês e vamos nos apresentar a elas, nos desorganizando sobre concentração dessas versões e vamos tentar nos divertir ao máximo possível para que dessa diversão a gente continue tecnologicamente se divertindo, né? Entrando nesse bloco de processamento e desviando nossa atenção para responder com base nos treinos melhores reações sinápticas dessas colinergias de transdução de sinais. Então é como se a gente tivesse a virtualidade de uma energia que sobre placa de desconcentração nossa consegue ser assertiva e até mesmo consentida sobre resolução de tática de processamento e edificação desses processamentos, né, nessas portas do nosso interior. Então, beleza, dado essa introdução, vamos lá começar esses estudos dos tempos verbais em inglês. Bom, o primeiro tempo verbal é o simple present. Simple present. Simple present. E aí eu coloquei aqui uma observação que é o seguinte. Nós vamos falar de tempos né? E desses tempos, né, a gente tem as ações que tecnologicamente são conhecidas pelas palavras que as assumem. Então, nós temos palavras que vão assumir esses tempos verbais, essas resoluções de verbos, né? Então, essas palavras elas vão ser vetores que, sobre uma dada resolução, eles vão se apresentar no presente, no passado e no futuro. Então, verbo e sua consciência. Então, a gente vai ter no verbo, na palavra, um dado de consciência que vai nos dizer no passado, presente e futuro, de pertencimento. Então, a gente tem esses encaixes lógicos. Por encaixe de conter o plano de desenvolvimento transitivo a diversos ativos. Então, para não se assustar, a gente precisa da atividade lógica para desimpulsionar dessa transitividade a consciência que expede do verso o verbo que vamos sofrer reação.
E isso tudo é o conjunto de resolução que soluciona essa tecnologia, que é uma solução dessa tecnologia de linguagem, né, de comunicação, que se eu não me engano é um dos bens maiores da nação, né? É um dos maiores bens que a gente tem, é a tecnologia da comunicação. Então vamos lá. O simple present tense, também chamado de presente simples, é um dos tempos verbais do inglês. Então, o presente simples. Então tá vendo a consciência que essa palavra, essa classificação de modo assume? Ele assume uma consciência de presente simples. É um dos tempos verbais em inglês. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Então é a mesma coisa que o presente do indicativo. Indicativo. Quando a gente vai usar o simple present, o simples present, o simple present é um tempo verbal utilizado para indicar as ações habituais que ocorrem no presente. Então, utilizar para as ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, olha só, verdades universais. Por exemplo, o céu é azul, a grama é verde. Verdades universais, sentimentos, por exemplo, me sinto bem, sinto mal, sentimentos, desejos, estou com vontade de, opiniões, eu acho que, e preferências. Nós preferimos isso. O que você prefere? Eu prefiro tal. Por vezes as frases no simple present, apresentam expressões de tempo advérbios. Expressões de tempo advérbios. Advérbios são palavras que auxiliam os verbos, né? Caracterizam os verbos que acompanham ou intensificam adjetivos ou os advérbios. Então, por vezes as frases no simple present apresentam expressões de tempo advérbios. As mais usuais são now, que significa agora, o advérbio now, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily,
diariamente. Often, often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. Usually, usualmente. Então esses advérbios eles são comuns para transcrever frases no tempo verbal no simple present, né? Vamos o comum no tempo verbal. Present. Não, não é present, não é present. Veja alguns exemplos de frases no simple present. Simple present. Present. Simple present. Algumas frases. He, ele. Plays, joga. Ele joga. Plays. Soccer. Very well. Very well. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. Então, alguma coisa que está acontecendo no presente, né? Ele joga. Então, ele joga. She, ela, loves chocolate. Ela ama. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. Então, eles vão para a escola de tarde. I always read the newspaper and morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Always, sempre leio. Vou, loves, ama. Plays, né? Aqui a gente tem um advérbio, né? Na verdade a gente tem um adjetivo que funciona como um verbo. Loves. Plays. Jogar. Loves. Loves. E we generally travel. Então olha só o advérbio. Generally travel. Viajar. Só que geralmente, né? We generally travel. Geralmente nós viajamos. Generally. To Brazil and December. Então a gente pode notar aqui, ó, utilizando os advérbios junto com os verbos, né? Vamos voltar aqui. Regras do simple present. Regras. A conjugação do simple
do simple present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase: afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a conjugação. A conjugação do simple present varia de acordo com a pessoa verbal. Varia com a pessoa que pratica o verbo, né? Que está adicionado ao verbo, com a terminação do verbo, e com o tipo de frase, né? E o tipo de frase. Nesse caso, ela pode assumir o valor afirmativo, interrogativo e negativo. Agora vamos ver aqui, affirmative form, forma afirmativa. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo, sem o to, no caso dos pronomes I, you, we e they, e acrescentar s, es ou is, no caso dos pronomes he, she, it. Então, no caso dos pronomes I, you e we e they, basta acrescentar s, es ou is. Basta acrescentar s, is, não, es, né? Ou is. Não, peraí, acho que eu escrevi errado. Basta usá-lo no infinitivo sem o to. Então, aqui, will. Na verdade, isso aqui é para outro tempo. Dá-lo no infinitivo sem o to. E agora para essas pessoas aqui, he, she, it, ele, ela, ele ou ela, referenciado às coisas. Aí é só acrescentar s, es ou is. Veja abaixo um exemplo com a conjugação do verbo to work, trabalhar, funcionar. Então, para a gente afirmar qualquer coisa para alguém no presente, no simple present, no presente simples, a gente vai utilizar essa forma para falar que eu, você, nós, eles e elas, ele, ela e ele, elas para coisas, né? Eles ou elas. Assim, por exemplo, para afirmar que eu trabalhei, I work,
Então, né, I to work, né? A gente tira o verbo o to, né? Você trabalha, to, é, e deixa na forma afirmativa. I work, you work. Aí nesses casos aqui, ó, he, she, it, a gente vai ter, para dependendo do verbo, acrescentar o s, o es ou o ies. Por exemplo, he works, she works, it works. Se fosse outro verbo para afirmar que a gente que ele, ela, ou ele ou ela num outro verbo, a gente utilizaria dessa mesma função, né? Acrescentar s, es ou ies. E aí o resto fica bem simples, ó. We work, né? We, you work, they work. Então, ó, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha, ele e elas trabalham, ele e ela trabalham. Nós, we work, we, nós trabalhamos, vocês trabalham e eles e elas trabalham, they work. No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular he, she, it, que estão relacionadas com a terminação dos verbos, né? Verbos, agora, por exemplo, e aí, se a gente pegar, agora, pegando os verbos para essas terminações, terceira pessoa, né? Ele, ela e ele ou ela, coisas, né? Para coisas. A gente não tem aquela regra de acrescentar o s, o es e o ies. Só que dependendo do verbo, ó, dentro da terminação do verbo, a gente vai ter essas diferenciais, quer ver? A gente tem os verbos que terminados em o, z, ss, ch, sh e x, terminado em x. É preciso acrescentar o es no final do verbo. Então, para verbos terminados assim, a gente vai acrescentar o es. Exemplos: to teach, ensinar. To teach, ensinar. A gente vai colocar o teaches, teaches, teaches. To teach, teaches. To teach, to teach, to teaches. Is. To watch, terminado com ch. To watch, assistir. Watches, assistir. No presente simples, entenderam? É na forma afirmativa. To push, to push. To push, empurrar. Pushes, terminado com sh, terminado com ss, to kiss. To kiss, beijar. To kisses, kisses. Então elimina o to e acrescenta o es. To go, ir. Goes, goes, goes. To fix, to fix. Consertar. Fixes,
fixes, to fix, to fixes. Agora, verbos terminados em y, precedido de consoante. Agora, ter. Agora, vamos ver. Terminados em y, precedido de consoante. Precedido de consoante, ou seja, conso mais y. A gente vai ter que retirar-se o y e acrescentar-se o ies. A gente retira o y e acrescenta o ies. Então a gente substitui o y por i e deflexiona ele em simple present apresentando o sufixo es, né? Yes, yes, eyes. Por exemplo, fries, to fry, fritar, to fry, fries, to fly, voar, flies, to study, estudar, studies, to worry, preocupar-se, worries, to worry, worries, to study, studies, to fly, flies, to fry, fries. Agora, os verbos terminados em y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o s. Agora, y precedido de vogal, a gente só vai colocar mais o s. Acrescenta-se o s. Crescente s. Exemplo: to say, dizer, to say, dizer, says, dizer, no simple present, né? To play, brincar, jogar, afirmar, né? Você afirma que tá brincando, tá jogando. To play, plays, né? To plays, né? Plays. Acrescenta somente o s porque tá precedido de vogal. Outra regra do simple present. Posição do verbo em frases afirmativas. Sujeito, verbo principal e complemento. Vai ter o sujeito, quem, né? Quem vai praticar o verbo, sujeito, o verbo principal e o complemento. Exemplos: I, eu, live, vivo, moro. I'm Brazil, eu moro no Brasil. Pessoa, verbo e complemento.
pessoa no sentido do afirmativo, né? Aqui, ó, posição do verbo em frases afirmativas. Agora no simple present, né? No presente simples. He, ele. Teaches. Teaches. Percebem que aqui a gente tem o CH, terminação em CH, a gente vai acrescentar o ES, né? He teaches Spanish at the university. Complemento, Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Ensinar. They, eles. Prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Tudo no presente simples, né? She watches TV every day. Eles assistem TV todos os dias. Nós, like, gostamos. To go to the beach during the week. Complemento. To go, de ir. To the beach, a praia. To the beach. Durante. The week, a semana. Coisas que muitas pessoas gostam e muitas pessoas não. Então eles estão afirmando que eles são eles são as pessoas que gostam, são do tipo de pessoas que gostam. It pushes, né? Então a pessoa, ele ou ela, para coisas, né? Ele, ela, pushes, empurram. It pushes the door when, aí é o complemento, the door, a porta. When, quando. It wants to get in. Empurra a porta quando quer entrar. It pushes the door when it wants to get in. Parece que ele está falando pro animalzinho, né? It pushes the door when it wants to get in. Ele ou ela empurra a porta quando quer entrar. Pode ser um animalzinho de estimação. You always, você. Aí a gente tem o always, que é um advérbio. Arrive, o verbo arrive late. Você sempre chega atrasado. Verbo to arrive, chegar. Arrive. She always kiss, terminado com SS, acrescento o ES. Kisses, ela sempre beija. Ele, grandma, seu avô, né? Beija a avó, sua avó. Grandma, grandma, sua avó. A avó, né? Before leaving, antes de sair. Verbo to kiss. He goes, então a pessoa, ele. Goes, o verbo, ele vai. Só que como a gente está no simple present, terminado em O, a gente vai acrescentar o ES. He goes to the gym on weekends. Ele vai à academia aos fins de semana. Weekends. Semana, fins, né? Final de semana. She fixes.
She fixes. She fixes. Ela conserta. Her car. Seu carro. O carro. By herself. Ela conserta o carro dela sozinha. She fixes her car by herself. Herself. Dela sozinha, né? Dela. Que a gente tem uma tabela mostrando. Terceira pessoa do singular. A maioria dos verbos acrescenta-se S. Verbos terminados em SS, SH, CH, X e O acrescenta-se o ES. Verbos que terminam em consoantes mais Y, retira-se o Y e acrescenta o IES. Verbos que terminam em vogal mais Y, acrescenta-se S. E aqui é os exemplos. Agora vamos ver a forma negativa. Pro simple present. Como a gente vai negar algo, né? Negative form. Então, negative form. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e does. Então a gente vai utilizar os verbos auxiliares do e o does. Do é usado com os pronomes I, you e they. Então a gente vai pegar o do e vai usar com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does é usado com he, she, it, né? Então o does é usado com ele, ela e ele, ela. Alguns exemplos. Veja abaixo a conjugação da forma negativa do verbo to work, trabalhar, funcionar, no simple present. Então a mesma coisa, o verbo to work, agora para a forma negativa do simple present. Então I, né, eu, do not work, ou com a forma negativa contracionada, don't work. I do not work ou I don't work. Eu não trabalho. You do, agora você do not work. Você não trabalha. You don't work. Você não trabalha. Forma negativa. Ele does not work. She does not work. It does not work. Agora, voltando ao normal. Ele do not work. You do not work. Nós, eles, não, eu, tu, ele, nós, vós, you do not work, e they, eles e elas, eles do not work, né? Então, mostrando aqui aquela questão do
dos pronomes utilizados. Os verbos auxiliar, quer dizer, né? Do e does. Observe que na forma negativa do simple present, o verbo sempre é usado no infinitivo, sem o to. Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular. He, she, it. Então sempre é usado sem o do, no infinitivo sem o do. Sem o do. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not ou does not, ou na forma contraída, don't ou doesn't. Então, do not, don't, ou does not, doesn't. Posição do verbo em frases negativas. Veja abaixo a estrutura da formação da frase negativa no simple present. Então é bem semelhante, né? Então, a posição dos verbos. Nós vamos ter o sujeito mais verbo auxiliar mais o not. Então, verbo auxiliar do ou does mais o not mais o verbo principal mais complemento. Então, é a tendência dessas frases serem grandes, né? A gente tem uma tendência delas serem grandes por conta dessa questão. Exemplos. I, né? Sujeito. Eu, sujeito. He, ele, sujeito. Eles, they, eles. She, ela. We, nós. It, ele ou ela. E aí a gente vai ter o verbo auxiliar do mais o not mais o verbo principal. Sempre com um bloco de contencimento. Né? Vamos escrever essa palavra aqui, ó. O verbo auxiliar, verbo principal, mais o not, mais o verbo principal, ele vai ser um bloco de contencimento. Por que eu estou falando essa palavra? Bloco de contencimento. Porque nele está a tensão da negativa, que suposiciona o orador a se temperar com uma tensão de negação. E aí a gente tem uma face de not, né? Uma contração do não. Vamos lá. I do not live in Brazil. He does not teach Spanish at the university. They don't prefer.
She doesn't watch. Lembrando que aqui, ó, she doesn't, we do not like, it does not push. Então, para it, para she e para he, a gente vai ter o does, o verbo auxiliar does. Agora, para I, you, we, they, a gente vai ter o verbo do. Agora pulando aqui pro aqui, ó, mostrando aquilo, isso que a gente acabou de falar. E agora para interrogação, para fazer a interrogação no present simple, no simple present. Interrogativa. Interrogative form. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Então a gente vai ter os verbos auxiliares para essa questão, o do e o does. E acredito da mesma forma. Do é usado com I, you, we, they, e does usado com he, she, it. Então, mesma coisa, né? Aqui, ó. E aqui a gente tem o mesmo esquema de exemplo. Porém, a gente vai ter esse sinal aqui, ó, né? No final das contas. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Posição do verbo em frases interrogativas. Abaixo a estrutura de formação de frases interrogativas. Então, como que é a estrutura de formação? Estrutura de forma. A gente vai ter o verbo auxiliar mais o sujeito. Então agora o sujeito ele vem depois do verbo auxiliar. Então fica mais fácil de sentenciar, né, o processamento. O verbo principal, aquele que vai tensionar sobre reação de complemento. Quase o microfone cai aqui, ó. Complemento. Essa aí é a estrutura. Pô, ficou fácil pra caramba, né? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Por que ficou fácil? Porque agora, quando for uma interrogação, a gente vai ter o do e o does na frente. Agora, é claro que é no simple present, né? Simply present, ou seja, é para falar de algo que está acontecendo, de uma ação que está acontecendo, né? No presente do indicativo, que indica que está acontecendo, né? Que ocorre no presente. Ou seja, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências
que discorrem em escalar no presente momento, né? Vamos lá para os exemplos. Do, I, né? Então, a gente vai usar se é o I, a gente vai usar o do. Se é o he, a gente vai usar o does, né? Se é o she, o does. Se é o it, o does. E agora, se é o do. E aí, vamos lá. Do I want your money? Eu te devo dinheiro? Do I, eu, own, dever, né? Own, eu devo você dinheiro? Eu te devo dinheiro, né? Na tradução, o eu vem para frente e o do só redimensiona sobre o verbo a consideração de desportar valor, no caso, ao complemento indicando interrogação, né? Vamos lá. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Does he teach? Ele ensina Spanish? Aqui, ó. Ele ensina. Do they? Eles preferem. A contração do na frente corrobora, né? Para essa conclamação interrogativa. Does she? Ela watch? Does she? Ela assiste? Does she watch? Ela assiste TV every day? Do we? Nós temos. Do we have? Do we have? Nós temos. We have. Classes on Saturday. Aulas aos sábados. Does it? Ele ou ela push, empurram. Do you arrive, né? Do you, você, arrive, chega. Arrive, late, tarde. Você chega atrasado. Do you arrive late? Does she kiss? Ela beija. Does he go? Ele vai. Does she fix? Ela conserta. Bom, fix. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui não é isso. Isso aqui. Também não é isso. Aqui. É isso aqui. Aqui, ó. Engraçado, né? Ó. Fix. Quando terminado em o verbo principal, quando terminado em x, tira o x e acrescenta o es, não é mesmo? Vamos ver o fix. Does she fix her car by herself? Não deveria ser fixes, né? Acrescentar o es. Por que não acrescentou es? Na terceira pessoa depende da terminação do verbo. Então isso aqui é para forma afirmativa, né? Essa regra aqui, ó, é para forma afirmativa. Que bom que a gente teve aquele exemplo, né?
porque eu já estava achando que aquele X no final do fix deveria acrescentar no verbo o ES, mas não necessariamente precisa. Bacana, bacana. Aqui, ó. Importante. O verbo to do significa fazer, né? No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas. Ou seja, ele expede uma conotação lógica que denota a sentença, né? No caso, se vier na frente, interrogativa. Se vier na frente do verbo, né? E agora se vier na frente da pessoa, do sujeito. Agora se vier depois do sujeito é interrogativa. Não, é negativa, desculpa. Enquanto auxiliares do e does não têm significado. Os auxiliares do e does também são usados em respostas curtas. Observe os exemplos abaixo. Do I need a pen? Do I? Né? Então a gente está vendo ali o do na frente, eu, né? Eu preciso de uma caneta. Do I need a pen? Respostas curtas afirmativas. Yes, you do. Sim, você precisa. Respostas curtas. No, you do not. Ou no, you don't. Do you like coffee? Você gosta de café? Yes, I do. No, I do not. Ou no, I don't. Does he? Ele gosta de café? Yes, he does. Does she like coffee? Yes, she does. Does it have airbags? Agora falando do carro, da coisa, né? Da substância. Impessoal, né? Does it have airbags? Yes, it does. No, it doesn't. Por causa do it, né? Yes, it does. Do we need to arrive? Do we? Vocês. Do we need? Precisam to arrive early, né? To arrive early, de arrive. Yes, you do. No, you don't. Do we? Vocês precisam que sei lá o que, arrive early, na manhã. Do you but like coffee? Do you? Eles but como café? Yes, we do. Ou no, do they like coffee? Eles ou elas gostam de café? Yes, they do. Ou no, they do not. Ou no, they don't. Tabelas de verbos conjugados. Agora que você já aprendeu as regras do simple present, simple present, veja alguns exemplos dos verbos conjugados. Não vou me ater muito aqui nessa parte. Verbo to love. Na afirmativa, I love. Negativa, I do not love. Interrogativa, do I love. Ou seja, o verbo amar. Eu amo, eu não amo. E aqui
ficaria assim: eu amo, uma pergunta, né? Eu amo ou eu amo, você ama, né? Teria essa difração que é consequência desse acento, né? Verbo to be, ser e estar. I am, you are, is he is. Essa parte que é interessante, né? Porque esse verbo to be, ele modifica aqui, ó. I am, I am not, ou I am. Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Verbo to be no simple present. Então esse verbo famoso aqui, ó, to be, no simple present. Vamos interpretar aqui, ó. Quando a gente fala de eu estou, I am, a gente tem o am. Eu estou, eu sou. You, a gente tem o are. E pro he, she, it, a gente tem o she is, né? A gente tem o is. Is she, né? O is. We are e o we, a gente vai ter o are, o you are e o they are. Então, I am, you are, he is, his, she is, it is. A gente tem esse elemento aqui, ó. He, she, it. A gente vai utilizar o is para he, she, it. Agora, para eu, a gente vai colocar o I. E para you, we e they. You, we e they. Ou seja, você, nós, eles. A gente utiliza são, né? Are. Legal. E aí aqui modifica só ó, aqui a gente vai somar o not, né? A negação. I, ó, sujeito, verbo auxiliar. Não, verbo principal e a negação, né? I'm not. Agora, o verbo vem pra frente, né? I, are you, is he, is she, para interrogar. Am I, eu sou. Então fica assim: am I, are you, você é, is he, ele é, ela é, ele, elas é, are, we, nós somos, vocês são, eles e elas são, we, you, they, né? Bom, legal. Assim como acontece com os modal verbs, verbos modais, a forma negativa e a forma interrogativa do verbo to be não são formadas com o uso dos auxiliares do e does. Ah, tá.
Então a gente não tem o verbo auxiliar do e does no na forma negativa e interrogativa do verbo to be. Então, verbo to be não tem o do e o does. No verbo have, ter. I have, I do not, ou I don't have. E do I have. Eu posso ter, né? Agora, no caso do verbo to be, não precisa do do nem o do does. Vamos ver, ler aqui rapidinho, só para fechar. Ó. Simple present versus present continuous. O próximo tempo verbal que a gente vai ver é o present continuous, que é uma forma do presente, só que é o presente contínuo. Tanto o simple present quanto o present continuous são tempos verbais da língua inglesa que indicam o tempo presente. No próximo vídeo a gente vai ver mais adequadamente as regras, a forma do present contínuo. No entanto, é comum que ambos causem dúvidas àqueles que querem praticar e construir frases em inglês. A gente tem o simples e o contínuo. Continuo. O simple present indica ações habituais ocorridas no presente e também em verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Já o present continuous indica ações que estão ocorrendo no presente, ou seja, no momento em que se fala. Então, no contínuo, são ações que ocorrem no momento em que se fala. Equivale ao gerúndio da língua portuguesa. Regra geral, para conjugar o present continuous é preciso acrescentar o ing no fim do verbo. Então a gente tem o ing, gerúndio. Então é algo como andando, falando, cantando. Eu estou falando. I'm talking. I'm the talking. I do talk. Vamos ver os exemplos. Eles estão assistindo a um filme, a movie, eles estão assistindo. Então é indo. Então tá acontecendo, né? Eles não assistem, eles não assistem. Eles estão assistindo, eles não assistem um filme. Eles estão assistindo. I am. Então verbo ser estar, né? Eu sou, I am making. Eu estou, I am. No caso eu estou, I am making. Faz indo, né? Então tá acontecendo, present continue. I am making a phone call. Eu estou fazendo uma chamada telefônica. Legal, né? Veja abaixo algumas frases no simple present e no present continuous que ilustram a diferença entre os dois tempos verbais. Então, um faz, o outro está fazendo.
o outro está fazendo. Tranquilo, né? Então vamos lá, ó. He, ele. Is, é. Ele está, né? He is. Ele está. Play, ele está. Jogo. Não, ele está jogando, né? No present simple seria assim, ó. He play, né? He play. Não, he plays, né? Termina com Y, com vogal e o Y, né? Ó, a gente tem uma vogal e Y. A gente, nesse caso, a gente acrescentaria só o S, né? He plays. Ele joga. Ele joga, né? Agora no caso, como está acontecendo, present continuous, he is playing baseball. Ele está jogando beisebol. Ó, he plays baseball. Ele joga beisebol. Não, ele está jogando, ele não joga. Ele joga beisebol. Tá afirmando, né? Ele joga beisebol. Outra frase aqui, ó. Frase na afirmação. They study German. Eles estudam alemão. They, tá afirmando. They study German. Quando tem uma estar precedido, é um present simple present, precedido, o verbo está precedido de uma consoante, o Y, nesse caso o study, a gente teria que tirar o Y e acrescentar. Por que não fizeram, né? Deixa eu ver aqui. Terminado em Y, tira o Y e acrescenta o IES, né? Na afirmativa. Parece que era para ser assim, ó. They study German. Eles estudam alemão. Dependendo da terminação do verbo. Ah, tá, ó. Para terceira pessoa, he cheats. Então é só para he cheat também, ó. Nesse caso não entra o e o with aí, não. Então por isso continua, não mexe aqui, ó, no verbo, por causa que tá com they. They study German. Eles estudam alemão, simple present. Agora, they are studying. They are studying German. Eles estão estudando alemão. Então a gente tem esse verbo, o verbo to, na terceira pessoa do plural, auxiliando o verbo principal, né? Sem ser o does, o verbo nesse caso. Mas no próximo vídeo a gente vai falar melhor do present continuous. Vai aprender mais a desenvolver essas resoluções de informação com essa tecnologia, né? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!